Wagner Mancini, técnico do Corinthians, após o jogo, em entrevista coletiva na Neoquímica Arena, falando a respeito do futuro do Timão. É óbvio que nós estamos num momento de definição, de reestruturação, de reconstrução. Então, para isso, é óbvio que eu tendo um elenco com 29 atletas de linha, sempre alguns atletas vão ficar de fora, e aí tem a preferência do treinador, é uma coisa normal no futebol. Mas é óbvio que nós estamos a um jogo do término do Campeonato Brasileiro para que se inicie a temporada 2021 através do Campeonato Paulista, né? E algumas coisas vão acontecer, é óbvio, né? Isso não é só no Corinthians, isso acontece de uma forma ampla em todo o mercado, em todas as equipes, né? O que eu posso adiantar é que nós já iniciamos, sim, as reuniões, e eu estou muito alinhado com o presidente do Ilho e com toda a diretoria, com o Alessandro, com o Roberto de Andrade, para que a gente realmente faça alguma coisa, que será feita, né? A partir de amanhã, por exemplo, nós já teremos 7, 8 atletas da base sendo inseridos no nosso dia a dia, né? São atletas que vão se juntar a outros da base que já tiveram oportunidade, o caso do Piton, do Xavier, do GP, do Raul, do Rony, né? Então, num momento delicado financeiramente do clube, nós temos que tentar fazer essa reconstrução de uma forma inteligente, que é a utilização dos meninos da base. Para isso a gente conta com o apoio do torcedor, a gente conta com a coerência de todos aqueles que sabem que o Corinthians neste momento, se ele não pode ir no mercado e despejar cifras em cima de qualquer atleta, ele tem que usar aquilo que ele fabrica, que são os atletas da base. Aí o Wagner Mancini é o que a gente vem falando há muito tempo aqui na Transamérica, né? O Mancini está sabendo que o Corinthians não vai contratar, ou se contratar vai ser jogador pontual, não vai ser ninguém de seleção brasileira, nenhum jogador que o torcedor às vezes pensa, vai trazer o Renato Augusto, vai trazer o Alex Teixeira. Não, não vai, não vai. E hoje o Mancini falou em 7, 8 jogadores da base, né? Que seriam incorporados ao elenco profissional. O Corinthians já treinou hoje pela manhã e 9 jogadores da base já participaram do treino com os profissionais. Do Sub-20, o Mandaca, que é ótimo volante, tá? Ótimo volante. O Matheus Araújo, meia. Antony, atacante. O Cauê, ótimo atacante, fazedor de gols, hoje seria titular absoluto da equipe, na minha opinião. O Felipe, que também é atacante. E do Sub-23, o Igor Moraes, que é zagueiro, o John, que é zagueiro, o Igor Formiga, que é lateral direito, que é melhor que o Michel Macedo, e o Vitinho, que é meia. Foram os 9 jogadores da base já incorporados ao elenco. O Mancini também falou de jogadores que não estiveram nem no banco de reservas ontem, que devem participar da barca de saída, né? O Matheus Davó, Jonathan Cafu, o Michel Macedo, o próprio Michel Macedo também pode ser emprestado a outra equipe. Desculpe a brincadeira. O Corinthians, que se tinha mosquito, agora tem formiga também. Vai estar cheio de bicho lá o Corinthians, mas o Igor Formiga é muito bom. O Daniel Marcos, que é outro lateral direito, é outro que é melhor que o Michel Macedo, mas o Igor Formiga é mais experiente, por isso treino hoje já no elenco profissional. O Corinthians no Campeonato Paulista vai ser isso, pessoal. É praticamente esse time que está aí, com jogadores da base, Galvão. Problema nenhum, absolutamente nenhum, se isso for declarado. Eu tenho certeza que o torcedor corintiano fiel, o torcedor corintiano que tem verdadeiramente amor ao clube, que não abandona, como o corintiano gosta de dizer, né, que nunca vai abandonar o Corinthians, vai entender. Isso tem que ser declarado e mais do que declarado, isso tem que ser colocado em prática. Está sendo declarado já pelo técnico, mas concordo com você, o presidente tem que vir a público para falar também claramente para a torcida. E isso tem que ser colocado em prática. O Corinthians tem que fazer um ano como o Santos fez, sem contratar reforços. Não vamos contratar, nós não temos condições financeiras de contratar. Vamos fazer um time humilde aqui com os garotos da base. Só que tem o seguinte, Belo, o Corinthians não tem um time bom. E se o Corinthians não contratar,
o Corinthians vai sofrer. No Campeonato Brasileiro vai lutar contra o rebaixamento. Mas não vai contratar, Então, pelo menos pro Paulista. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o torcedor vai entender, mas o clube vai ter que suportar essa pressão. O Corinthians, sem reforços e com a molecada, é uma tendência natural, tende a lutar contra o rebaixamento nessa temporada que virá. Ou esses caras se firmam no profissional e... Mas é difícil no começa a jogar primeiro mais. ano já dar tudo certo. É difícil. Como eu disse, o Igor é melhor que o Michel Macedo. Sim. O Cauê tá jogando muito mais do que o Jô. Tudo bem. O Mandak é bom volante. Tem bons meias também na base do Corinthians. Então tem caras na base que não foram utilizados pelo Mancini no Brasileiro, que são melhores do que os caras que estão jogando. Tudo isso pode dar certo, tudo isso pode acontecer, mas é difícil no primeiro ano. É difícil. Normalmente não acontece. O que eu entendo é que todos têm que estar unidos nesse propósito para o Corinthians suportar isso. Suportar um ano que talvez seja de luta contra o rebaixamento. Tem que suportar isso, cara. A pressão ela tem que ser proporcional. Né? Se o Corinthians conseguir, aí lá na frente o passo vai ser bem maior. Porque olha o tamanho do Corinthians, gente. O Corinthians com dinheiro volta a ser aquele Corinthians protagonista do começo da década passada. E só para finalizar sobre o treino, Carmona, o Fagner e o Mosquito, eles estão fazendo recuperação, talvez não enfrentem o Internacional. O Fagner ontem saiu com dores musculares e o Mosquito levou uma pancada no joelho. Fala, Carmona. Lançar jovens é bonito, é legal e é necessário. Agora você precisa lançar jovens num time que esteja mais ou menos equilibrado. Exemplo, Palmeiras. Lançou um monte de jovens, mas o time era equilibrado, o time era forte. Tá certo ou não? Você não pode botar um monte de jovens num time que não está equilibrado, que vai levar pancada toda hora. Aí depende do treinador, né, Carmona? Depende muito do Mancini. E não serão só jovens, né? O Corinthians tem o Otero, tem o Casares, tem o Gabriel, tem o Fábio Santos, tem o Fagner, tem o Gil. Provavelmente, se renovar, tem o Gemerson, tem o Cássio. Eu já falei quantos? Uns 6, 7 jogadores experientes. Então não serão 11 jovens na equipe. Exato. E manter o time, não o time todo, evidentemente, mas manter a base do time num ano sem reforços é importante. É importante. Tem torcedor também radical que acha que tem que mandar todo mundo embora e colocar a molecada. Não é assim não. Não, nem pode. Tem contrato longo. Não é assim não. Manter a base do time é importante, porque esses caras, pelo menos, eles ganham entrosamento no segundo ano. Sim. Entendeu? E além desses que eu falei, tem o Piton na lateral esquerda, tem o Xavier, tem o Natan, tem o GP, né, que o Mancini fala que é o Gabriel Pereira, ou seja, que para mim é o melhor meia que o Corinthians tem no elenco hoje. Ou seja, já há jogadores também que já estão atuando no profissional. Eu vejo com bons olhos essa escolha do Mancini. É lógico que seria melhor poder contratar todo mundo, né? Mas do jeito que está, com dívida beirando a casa de R$1 bilhão, é o que tem para fazer e o Mancini está aceitando bem isso. Uma super novidade para você, a Da Terrinha Alimentos.